fazer a leitura a partir do versículo 1 até onde o Espírito Santo aqui nos guiar, nos direcionar. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe esta noite, que com certeza o Senhor irá falar de uma forma especial com você esta noite. O Senhor tem uma palavra ao seu coração. Fique ligadinho e dê ouvido à voz de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Versículo 6. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra do nosso Deus aos nossos corações esta noite. Eu gostaria de frisar, para termos como base na mensagem esta noite, o versículo 7, que a Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou um espírito de medo, mas de fortaleza, ou outra tradução, de poder, e de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo. Eu preciso fazer essa leitura nessa tradução para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Eu vou fazer a leitura do versículo 7 na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir: o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus ele fala aos nossos corações alguns dias atrás, mas de forma mais clara e de forma mais intensa nesse versículo 7, de ontem para hoje. Essa carta que nós estamos, segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ela é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, a sua última carta, e ele vai escrever essa carta já no final da sua vida. Ele vai escrever essa carta já na sua velhice, bendito é o nome do Senhor. E
o apóstolo Paulo ele vai passar por duas prisões. Ele vai ser preso, né? Vai ser solto e em seguida, um tempo depois, ele torna a ser preso novamente, né? E nessa última prisão é onde ele vai ser executado, morto, como um mártir da fé. E ele, quando escreve 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele vai se encontrar em uma prisão, né? Em uma masmorra fria e solitária, né? A primeira prisão que ele vai enfrentar, ele vai estar em uma casa alugada, aonde ele tinha várias visitas constantemente. Bendito é o nome do Senhor. Ele tinha mais liberdade, né? Era mais jovem também. Mas nessa segunda prisão, a qual ele vai enfrentar e vai escrever essa carta, ele vai se encontrar aprisionado em uma masmorra, né? Isolado, tendo o número bem resumido de 1 ou 2 pessoas lhe visitando. Bendito é o nome do Senhor. Mas ele vai estar aprisionado naquela masmorra fria e solitária, falando humanamente, sabendo que Deus, como ele mesmo testemunha nesta epístola, que não o desamparou, que sempre estava com ele. Glória a Deus. Mas eu quero frisar para você essas informações, bendito é o nome do Senhor, para que nós possamos entender. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai aconselhar um jovem, agora que tinha sido chamado por Deus, com uma grande responsabilidade. Paulo agora, já no final da sua vida, já não estava mais esperando ser solto. Não, Paulo agora já estava aguardando a sua morte. Ele já estava preparado para morrer. É tanto que no capítulo 4 dessa epístola, né, ele vai dizer no versículo 6, assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí o versículo 7 é um versículo conhecido, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo, dessa prisão, ele não aguardava, ele não esperava que ele fosse solto, para que ele pudesse dar continuidade à obra do Senhor, não, mas ele já sabia que já estava no final da sua vida, e que ele já estava aguardando a sua morte, a sua partida. Bendito é o nome do Senhor. Sendo assim, ele tendo esse conhecimento, ele já sabendo dessa realidade, ele agora vai se preocupar com alguém para ficar em seu lugar. Bendito é o nome do Senhor. Ele agora vai se preocupar em instruir alguém para dar continuidade com a obra do Senhor. Ele agora vai se preocupar em instruir alguém para cuidar das igrejas, a qual Deus tinha usado para que ele pudesse ter abrido aqueles trabalhos. Paulo sabia que existia muitas vidas, muitas pessoas que precisavam dele, da sua pessoa, para que ele pudesse ensinar esta palavra, para que ele pudesse pregar a Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Então Paulo agora se encontra preso, né? E ele vai ter essa preocupação. Então essa carta é uma carta pastoral, né? Paulo é uma das cartas mais pessoais que o apóstolo Paulo vai escrever, a qual ele vai escrever para Timóteo com esse objetivo. Um dos objetivos, né, que Paulo tinha era de encontrar Timóteo. Bendito é o nome do Senhor. Como ele vai dizer nos primeiros versículos, que ele desejava, né, muito, versículo 4, ele desejava muito ver. Ele naquela prisão se lembrava muito de Timóteo, das suas lágrimas, né? Bendito é o nome do Senhor. E ele desejava muito vê-lo para que ele pudesse se alegrar. Mas ele, sabendo também que poderia não dar mais tempo dele encontrar Timóteo, ele agora vai escrever essa carta para Timóteo, dando as instruções
que ele achou necessário a dar para Timóteo dar continuidade à obra do Senhor aqui nesta terra. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Paulo vai escrever essa carta, como eu já falei, confinado em uma masmorra, esperando a sua partida. Mas o interessante aqui é que ele estava esperando a sua morte, mas estava cheio de fé para dar. Esse é algo que eu quero destacar aqui esta noite. Bendito é o nome do Senhor, porque ele se encontrava preso, se encontrava desprezado pelos homens, abandonado pelos homens. Muitas pessoas tinham rejeitado, tinham abandonado, como ele mesmo testemunha nesta carta. Bendito é o nome do Senhor. Só Lucas estava com ele, e ele vai desejar a presença de Timóteo, vai desejar a presença de Marcos. Bendito é o nome do Senhor. E ele vai se encontrar ali com os pergaminhos, com os livros, sozinho naquela masmorra fria, nada confortável. Mas o que me chama a atenção é que ele poderia estar faltando essas coisas, poderia estar faltando pessoas, amigos, mas uma coisa não faltava na vida de Paulo, era a fé. Paulo estava cheio de fé. Paulo, ele não se encontrava naquela masmorra, naquela prisão, angustiado. Ele não se encontrava atribulado, ele não se encontrava triste, ele não se encontrava reclamando da vida, ele não se encontrava murmurando, perguntando onde estava Deus. De maneira alguma. O apóstolo Paulo agora vai estar preocupado com o cuidado da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo agora vai se preocupar em instruir alguém para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Então, mesmo ele estando naquela situação, ele ainda vai ter fé, ainda vai ter força, bendito é o nome do Senhor, para animar alguém, para fortalecer alguém, para fortificar alguém, para incentivar alguém. Hoje em dia, talvez poderia, quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei do trabalho ali do presídio, que antes de fechar a gente fazia, e era a gente aqui fora que ia lá para dentro incentivar aquelas pessoas, a pregar a palavra para aquelas pessoas e incentivar aqueles que já tinham aceitado a Jesus. Só que aqui em Paulo é o contrário. Paulo lá dentro é que incentivava quem estava lá fora. Paulo lá dentro, naquela masmorra, naquela prisão fria, abandonado pelo homem, é quem vai incentivar quem está aqui fora. Olha como é interessante. Por quê? Porque ele não deixa a sua fé morrer. Ele não deixa o dom que ele tinha recebido de Deus se apagar. Não. Ele sempre acendia aquela chama, aquele dom, para que ele não pudesse desfalecer na caminhada. Aí eu quero te perguntar essa noite, como você se encontra? Eu quero me perguntar essa noite, como eu, Leodivan, me encontro? Eu tenho algumas responsabilidades na obra do Senhor. Eu tenho algumas pessoas que, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós precisamos dar uma assistência espiritual, E eu me pergunto para mim essa noite, diante desta palavra, como eu me encontro? As pessoas que me ouvem, será que elas estão sendo incentivadas? As pessoas que me ouvem, as pessoas que estão à minha volta, bendito é o nome do Senhor, será que elas estão sendo encorajadas? Será que eu estou transmitindo fé para as pessoas? Será que as palavras que saem da minha boca são palavras que vão colocar as pessoas para cima? Ou será que eu me encontro desanimado? Ou será que eu me encontro cabisbaixo? Ou será que eu me encontro no fundo de uma rede, em cima de uma cama, trancada em um quarto? Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus marcou essa noite para falar comigo e com você.
Ele vai levantar pessoas essa noite. Não importa o que te fez parar, não importa o que te desanimou, não importa o que te magoou, o que te feriu, mas nessa noite o Senhor vai te fazer lembrar. Bendito é o nome do Senhor. Ele vai te trazer a memória. Ai, sorrei que me aflai a Xandarábia. Esta noite o Senhor vai te fazer lembrar daquele dia a qual Ele te entregou o dom. Ele vai te fazer lembrar daquele dia a qual Ele te entregou um dom, um talento, para você ser usado por Ele nesta terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você que está estacionado, você que está estagnado, você que parou total, você que participava, era ativo nos trabalhos do Senhor, você que ajudava, você que cooperava, você que sempre estava ali, bendito é o nome do Senhor, à disposição da igreja, à disposição do Senhor, à disposição do reino de Deus, mas que por alguma circunstância você se chateou, você parou, você desanimou e você está parado, talvez está indo para a igreja ainda, bendito é o nome do Senhor, mas não faz mais o que fazia o Senhor. Marca um encontro contigo esta noite e Ele te diz: desperta o dom que há em ti. Ele te diz esta noite: reaviva esse dom, ou seja, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Existem pessoas a qual Deus quer te usar para que possam ser alcançadas para a glória de Deus. Você sabe por que nós que fazemos a obra do Senhor somos perseguidos no mundo espiritual? Não estou falando de perseguição aqui nessa terra, não. Eu não estou falando de uma mentira, de uma calúnia aqui, não. Que alguém falou mal de mim, que alguém não falou comigo, que alguém não acredita na minha... Não estou falando disso, isso aí não é perseguição. Eu estou falando da perseguição espiritual. Demônios, principados, potestades, Satanás, com as suas legiões, eles tentam 24 horas nos calar, nos silenciar. Bendito é o nome do Senhor, porque eu sei que pessoas precisam sempre de uma palavra. Eu sei que existem pessoas que estão precisando de um socorro financeiramente, materialmente, e Deus quer contar comigo e com você para estar na posição para ser usado por Deus para atender essas pessoas. Oh, aleluia! Mas o que acontece, o que tem acontecido é que as pessoas que foram chamadas por Deus, que receberam o Espírito de Deus com ousadia, com poder, tem se acovardado, tem recuado, tem estacionado, bendito é o nome do Senhor, tem parado por questões pessoais. Olhe, preste atenção, Deus vai nos cobrar, bendito é o nome do Senhor. Ele não vai tirar o dom que Ele nos deu, não, mas Ele vai requerer de mim e de você o que nós fizemos com o dom que Ele nos deu. Talvez você louva bonito, talvez você sabe pregar, mas talvez você não está fazendo isso. Olhe, preste atenção, Deus vai requerer de mim e de você. Eu quero dizer algo para a tua vida. Existem pessoas que estão precisando de pessoas como eu e como você para serem usados por Deus para a vida delas. Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de um abraço, mas talvez você passou por ela e não abraçou porque está magoado com alguém. Talvez você estava com a cabeça cheia com as outras preocupações e nem percebeu que estava alguém ao teu lado precisando
falando de simplesmente o Jesus te ama. Talvez você está tão sufocado com as suas preocupações, bendito é o nome do Senhor, com as suas coisas, e não tem percebido que existem pessoas que estão nos seus contatos, no seu celular, simplesmente aguardando receber uma mensagem de Deus, e você assim não faz. Ei, Deus me chama, Deus te chama, e o Espírito de Deus que Ele nos deu, que está em nós, não é espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de medo, não, mas sim um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de fortaleza. Esta noite receba esse espírito na tua vida, receba o Espírito de Deus na tua vida, e que todo medo possa ser lançado fora esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Timóteo, esse jovem pastor, a qual Paulo vai instruí-lo, ele vai sentir o peso da responsabilidade. E Paulo, sabendo disso, logo Paulo vai instruí-lo. Olha, Timóteo, eu quero dizer para você, versículo 5, você é um rapaz crente, você é crente, você é sincero, a tua fé é uma fé sincera, né? É uma fé não fingida, é uma fé não fingida, a tua fé é uma fé sincera. Então, olha só como Paulo chama Timóteo, e quando ele fala assim, aí ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 1, por esse motivo, por isso, por você ser um rapaz crente, por você ter uma fé sincera, por você ter uma fé genuína, por você crer de verdade e não de falsidade, por esse motivo, Timóteo, eu quero te lembrar uma coisa. Por esse motivo, Timóteo, eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que você possa despertar o dom de Deus que há em ti, a qual Deus te deu pela imposição das minhas mãos. Aí na tradução da linguagem de hoje, o versículo 6 diz assim: por isso quero que você, Timóteo, lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu uma vez. Outra tradução: eu quero te encorajar que reavives o dom de Deus. Então olha como Paulo vai conversar com Timóteo. Paulo sabia que aquele jovem pastor, aquele jovem obreiro, ia sentir o peso da responsabilidade sobre os seus ombros, porque ele ia ficar, bendito é o nome do Senhor, responsável por aquilo que o apóstolo Paulo era responsável. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um respaldo, ele tinha um legado, bendito é o nome do Senhor. Então Timóteo, ele ia receber essa responsabilidade não de alguém relaxado, ele ia receber a responsabilidade não de alguém que fazia a obra de Deus de qualquer forma, não, mas ele ia receber a obra de Deus para substituir alguém, para ficar no lugar de alguém esse que disse assim, em Atos capítulo 20, versículo 24, eu não tenho a minha vida por preciosa. Olha só como o apóstolo Paulo era: eu não tenho a minha vida como prioridade, tanto faz como tanto fez para a minha vida particular, mas eu quero me preocupar, eu vou me interessar para cumprir com alegria a carreira que Deus me entregou, a qual eu recebi. Sangue de Jesus tem poder. Então o apóstolo Paulo, ele sabendo dessa responsabilidade que Timóteo ia receber, e que Timóteo ia sentir o peso, agora Paulo vai incentivar esse jovem pastor, esse jovem obreiro,
E Paulo agora vai dizer a Timóteo: olha, eu sei que a tua fé é verdadeira, e por esse motivo eu quero te lembrar, conserva vivo o dom de Deus, mantenha essa chama acesa. Bendito é o nome do Senhor, mantenha essa chama acesa. Bendito é o nome do Senhor, mantenha a chama acesa. Deus te entregou um dom, Deus te entregou um talento, mantenha essa chama acesa. Não fica perto de pessoas que não fazem nada, não fica perto, não se envolve de murmuradores, não se envolve com pessoas que não fazem a obra. Mantenha essa chama acesa, mantenha contato com pessoas que realizam a obra, pessoas que incentivam, pessoas que botam você para cima, pessoas que vão te aconselhar: faça, meu filho, Deus te abençoe, Deus te use. Essas pessoas que crê, que acredita na nossa chamada, no nosso ministério, naquilo que Deus nos deu, são pessoas que nós precisamos estar próximo, para que nós possamos conseguir manter a chama acesa. Sabe por quê, meu querido? Pela misericórdia de Deus, eu consigo, pela graça de Deus, é de tudo de Deus, me manter assim, ativo na obra. É porque eu não quero conversa, eu não quero contato com pessoas preguiçosas na obra do Senhor. A minha conversa, o meu contato tem que ser com pessoas que se entregam para a obra de Deus, são pessoas que na hora que Deus chamar, está à disposição. Porque eu fazendo assim, eu mantendo essa minha vida, eu vou manter essa chama acesa, eu vou manter essa chama acesa, eu vou permanecer com essa chama viva dentro de mim. O dom não vai, ele vai ser despertado. Timóteo ia sentir medo, irmão. Timóteo ia sentir o peso, e aquele peso daquela responsabilidade ia gerar um medo. E é por isso que Paulo diz para ele: conserva vivo essa chama, conserva vivo essa chama. Aí ele vai dizer no versículo 7: porque, Timóteo, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus, Ele nos deu, não nos torna medrosos. Ou, o Espírito que Deus nos deu, não é espírito de covardia, de temor, mas é espírito de poder, de ousadia, de fortaleza. Porque você está temendo, porque você está duvidando, porque você está preocupado. Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz assim: o receio do homem, o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Tira esse medo do teu coração. O Espírito de Deus que está em nossas vidas é espírito de ousadia. O Espírito Santo que veio em Pentecoste sobre a igreja primitiva, que até hoje continua descendo, é o espírito de poder. É o espírito que agora vai pegar um homem chamado Pedro, covarde, que vai negar Jesus, mas agora o Espírito que desce na vida dele, o Espírito Santo, vai fazer ele ousado, vai fazer ele intérprete, vai fazer ele alguém sem medo algum, que vai dar coragem a ele, vai dar força a ele, vai dar vigor a ele.
vai dar ânimo a ele. Então eu quero dizer para você, você recebeu o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não te faz pessoa medrosa, o Espírito de Deus te faz corajoso, o Espírito de Deus te faz ousado, o Espírito de Deus ele vai te usar com ousadia nesta terra, mas que você não possa deixar o medo tomar de conta do teu coração, que esta noite Deus possa lançar fora todo medo. Aleluia. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí ele pergunta: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação. Então para que temer? A quem temer? A quem nós recear? Não. Ainda que um exército nos cerque, ainda que uma guerra se levante, que nós possamos nele confiar. Então foi mais ou menos assim que Paulo quis passar para Timóteo. Timóteo, tu vai receber uma responsabilidade. Timóteo, tu vai dar continuidade. E uma das primeiras instruções de Paulo, uma das primeiras preocupações que Paulo tinha em passar para Timóteo, era dar essa coragem a ele, era dar esse ânimo a ele, através da palavra, pedir até o nome do Senhor. Olha, Timóteo, eu quero te lembrar uma coisa, um tempo atrás, Deus me usou, e eu impus as minhas mãos sobre a tua vida, e Deus te entregou um dom, uma chama foi acesa, anos atrás, você que me escuta agora, você que me assiste agora, recebeu algo de Deus, Deus te entregou, e circunstâncias se levantaram, pessoas se levantaram, o inferno se levantou e te parou, te estacionou, mas esta noite o Senhor me trouxe aqui, me fez trazer esta palavra, somente para pegar na tua mão, te colocar de pé e dizer: desperta o dom que há em ti, permanece com a chama acesa, conserva essa chama acesa, volta a fazer o que eu te chamei para você fazer, volta a fazer o que eu te chamei para você fazer, diz o Senhor esta noite. Misericórdia, meu irmão. Então não há quem nós temer. O salmista também, no Salmo 23, versículo 4, o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, Davi? Porque tu tem um exército? Não. Por que, Davi? Porque tu confia em alguém? Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Isaías 41, versículo 10. Olha o que Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Primeira razão para que você não temas, porque Deus está com você. Uma razão para que você não fique amedrontado, assombrado, porque você tem um Deus.
Aleluia. Então Deus, Ele fala com o seu povo, Ele fala com você. Não tenha medo, porque Deus está com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se levanta daí e vai tirar ele dali, Senhor. Então nós temos aqui duas razões. Uma, porque eu não devo temer, porque o Senhor está comigo. E a primeira e outra razão, porque eu não posso me assombrar, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Olha o que é que Deus diz: eu te esforço. Em outra tradução, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te ajudarei, eu te sustento. Que nesta noite você possa receber agora a visita de Deus na tua casa, a visita de Deus na tua vida, e que você possa sentir agora Ele pegando na tua mão e te fortalecendo, falando contigo agora: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, tu não estás só, eu estou contigo. Você não vive só, porque você tem um Deus, e esse Deus que sou eu na tua vida, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Então não deixa o medo prevalecer. Bendito é o nome do Senhor. Então não deixa o medo permanecer na tua vida, não. Em nome do Senhor Jesus, se eu e você confiamos em Deus, nada nós temeremos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós temos um Deus, e Paulo vai dizer em Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, nós estamos com o Senhor no centro da nossa vida, e a nossa vida não será abalada. Nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que nos fortalece. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos um Deus que trabalha em nossas vidas quando nós esperamos nele. Nós temos um Deus que renova as nossas forças quando nós esperamos nele. Nós temos um Deus que, quando nós clamamos, Ele vem em nosso socorro. Você não está só, Deus está com você. Você tem um Deus que te fortalece, que te sustenta e que te anima. Então não temas nada que possa acontecer, não tenha medo. Bendito é o nome do Senhor. Era mais ou menos assim que Paulo queria passar para Timóteo: Timóteo, não tenha medo do que possa acontecer, Timóteo. Eu sei que tu vai enfrentar desafios, Timóteo. Eu sei que tu vai enfrentar situações difíceis. Eu sei que tu vai enfrentar situações que vai parecer maior do que você, mas pode ser até maior do que você, mas não é maior do que o Deus da tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então esta noite o Senhor fala com você, fala comigo, para não temermos. Bendito é o nome do Senhor. Vamos avante, igreja. Vamos arregaçar as mangas, não vamos temer os desafios virão, mas nós precisamos estar posicionados, cheios do Espírito Santo, para fazermos aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Aleluia! Eu não vejo a hora essa situação passar, para eu fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E eu preciso de você. Eu preciso de você sem medo. Eu preciso de você cheio do Espírito Santo comigo. O seu pastor precisa de você sem medo. O seu líder precisa de você cheio de ousadia. O Espírito que está em você, o Espírito que Deus te deu, é Espírito de poder, de ousadia, de fortaleza. Deixa de ser covarde, para de ser medroso. Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Então Paulo, ele vai aconselhar Timóteo. Paulo, ele vai transmitir confiança para Timóteo. Aí o versículo 12, para nós encerrarmos esta noite.
Versículo 12 de 2 Timóteo capítulo 1, o versículo diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Olha o que aqui Paulo vai dizer para Timóteo: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, não tenha medo, não se desespere. Eu sei que a situação é complicada, eu sei que os dias não são dias fáceis, eu sei que tem dia que a gente enfrenta, que a vontade que dá é de nós correr, eu sei que tem dia que a gente enfrenta, que a vontade que dá é de largar tudo. Eu sei que tem dia que nós enfrentamos que o desespero quer tomar de conta, mas quando esse dia chegar, não se esqueça, o Espírito que Deus te deu, não te deu um Espírito para te tornar medroso, covarde, não. O Espírito que há em ti, que Deus te entregou, é um Espírito de ousadia, um Espírito de poder. Aleluia. Então eu deixo essa palavra ao teu coração, que você possa confiar em Deus. O provérbio que eu citei aqui, o capítulo 29, versículo 25, vai dizer que o medo do homem vai ser laços, armadilhas para o próprio homem. Mas o que confia no Senhor estará em alto retiro. Alto retiro é um local que estará fora do alcance do inimigo. Então, quando eu confio no Senhor, quando você confia no Senhor, nós estamos em alto retiro, nós estamos fora do alcance do nosso adversário. Então, confia em Deus. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie em Deus, descanse em Deus, guarde esta palavra em seu coração. E eu vou retornar aqui para pessoas que me escutam, pessoas que Deus chamou para a obra específica. Você que sabe que tem chamada de Deus na tua vida. Eu tenho chamada de Deus na minha vida, e em algum momento da minha vida, o medo ele quis prevalecer. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Bendito é o nome do Senhor. Mas eu depositei a minha confiança em Deus, confiei em Deus e confio em Deus, e até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Eu confesso para os irmãos que eu já fui convidado a certos desafios, que as minhas pernas tremeram, mas mesmo assim eu fui confiando em Deus, e para a glória de Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado e tem me usado e tem me honrado. Não importa o tamanho do desafio, meu querido, o nosso Deus é maior. Não importa o tamanho do desafio, o nosso Deus é maior. Então não vamos ser covardes. O Senhor precisa de uma geração ousada, cheia do Espírito Santo. O que nós temos visto hoje, uma situação a qual nós estamos enfrentando, essa pandemia, é que nós temos visto muita gente medrosa. Eu não falo as pessoas que estão aí sem Deus, não. Eu estou falando de pessoas que se dizem crentes. Eu estou falando de pessoas que se dizem ser cheias de Deus, que nos cultos era cheio do Espírito Santo, que nos cultos era marchando, era pulando, que nos cultos era orando em línguas estranhas. Bendito é o nome do Senhor. E quando chega numa situação dessa, eles ficam recuados, eles ficam trancados. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele conta com a geração ousada, cheia do Espírito. Vamos sair da caverna, vamos deixar Deus nos usar para a glória de Deus. Tem pessoas necessitando de um socorro, e Deus quer usar a mim e a você. Então não tenha medo. Você que recebeu a chamada de Deus, você que recebeu uma chamada específica, o Espírito Santo ele
me direciona, me impulsiona a falar. Eu já ia encerrar, mas é porque Ele quer falar com você. E você está resistindo. Que você não resista. Não vai terminar bem quando nós recuamos, quando nós dizemos não para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então aceite aquilo que Deus te chamou. Não tenha medo, confie em Deus e saiba que Ele é na tua vida. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você. Ele será com você. Ele será o seu Deus. E Ele sempre estará com você para lhe ajudar no dia a dia e a vencer os desafios. Então que você possa guardar esta palavra. O Espírito do Senhor é um espírito de poder, um espírito de ousadia. Os que confiam em Deus não temerão nada, nada poderá nos abalar, porque nós confiamos em Deus. Se o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, a quem temerei? Ainda que o exército me cerque, nele eu confiarei. Que eu e você possamos demonstrar, reagir diante das circunstâncias com essa ousadia do Espírito, para que nós possamos vencer